E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Nicole e esse aqui é o meu canal Sadini. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre Tokyo Revengers, que é esse anime que pegou um hype agora, né? E que já tem 8 episódios lançados, e eu vim falar um pouco, resumindo esses 8 episódios. E bom, a gente começa com um anime que se passa em 2017 e em 2005. E ele é uma espécie de ficção científica com gangues, assim. Particularmente nunca tinha assistido um anime com gangues, envolvendo gangues, então eu achei bem interessante. E você começa a série já vendo o protagonista na casa dele, e você vai vendo a casa dele, isso é muito legal nesse anime, nesse primeiro episódio. Como eles vão mostrando como esse protagonista é a partir da casa dele, de como as coisas lá são. Então eles vão mostrando, né? Tipo, a cozinha dele toda bagunçada, aquela pilha de louça, sujeira no chão, revistas de um lado e a televisão, e tá uma bagunça a casa do cara. E você vê ele, tipo, todo jogado lá, assim. Takemichi, ele é um cara muito apático, a gente dá pra ver. Depois que você vai vendo como é o trabalho dele, você vê que ele só trabalha para se sustentar, não tem nenhum tipo de realização no trabalho dele. Na vida pessoal também a gente vê que ele não tem amigos, ele não aparece família. Ele é um cara solitário e que vive uma vida que não gosta. Ele se sente como alguém sem importância. E aí a gente chega ao ponto em que esse personagem ele acaba sendo empurrado por alguém, né? No começo não fala quem que empurrou ele, nos trilhos do trem. E ele acorda e de repente ele tá em 2005, né? Que é o período que ele mesmo conta pra gente, que é a época em que ele foi mais feliz na vida dele, que ele acha que ele foi mais feliz, que ele teve a primeira e a única namorada dele e também que ele tinha amigos. E sobre essa namorada é interessante, porque nesses nesse primeiro episódio, né, que mostra ele todo apático, deitado na cama e tal, tem várias notícias passando na televisão. E uma delas é que essa moça, né, Hinata, o nome dela, ela acabou morrendo junto com o irmão dela, Naoto. E isso eu acho que é a única coisa que faz ele realmente, tipo, pensar, "Ah, nossa, caramba, ela morreu, né? Ele nem lembra do rosto dela, mas ele sabe da sensação, que ela era uma pessoa que ele gostava. Então acontece isso e ele se vê no corpo dele de quando ele era mais novo e ele praticamente, ele viajou no tempo. Aí, esse momento é interessante porque ele tem, né, a perspectiva dele daquele momento, daquela época, que foi o melhor período da vida dele. Mas ele volta justamente pro dia em que tudo isso começou a mudar. Teve a transição desse momento bom para a fase da vida dele que fez ele ser quem ele é hoje, né? Que a gente conhece em 2017. E é nesse ponto da história em que a gente vê como é que ele chegou lá. Basicamente, ele e os amigos dele eram projeto de delinquente, entendeu? Tipo, eles fingiam que eles eram delinquentes, arranjavam umas confusãozinhas aqui, mas eles na verdade era mais uma coisa de uma brincadeira, entendeu? Eles não eram delinquentes de verdade. Mas nesse episódio, eles encontram os tais delinquentes de verdade, pessoal de gangue daquela época, e eles acabam ficando na mão dessas pessoas. E eu acho isso muito interessante porque imagina você poder voltar exatamente no momento em que você acha que uma coisa na sua vida deu errado. Imagina você poder, de certa forma, consertar isso. Pois é, isso não acontece. Não, pelo menos pro protagonista, pro Takemichi. Porque ao invés dele conseguir consertar aquilo que fez a vida dele ficar tão ruim, ele não consegue. Porque até então ele não se lembrava do que tinha acontecido com ele. Ele meio que apagou, assim, ele tirou as partes ruins dessa época e criou um recorte desse período positivo, apenas positivo. E esqueceu do resto, esqueceu das coisas ruins. Ele criou, digamos assim, uma época dourada da vida dele.
Isso é bem comum, né? A gente acaba fazendo isso, criando, tipo, pra quem já é um pouquinho mais velho, lembra da infância e fala, nossa, cara, naquela época que eu só comia ranho e tentava, né? Puxa vida, que época boa. Mas a gente não lembra que a gente também tinha as nossas dificuldades naquela época. E aí a gente vê que ele, mais uma vez, ele passa por esse momento ruim, esse momento que mudou a vida dele, e ele não consegue fazer nada a respeito. A história continua, ele acaba revendo essa namorada que antiga dele, e ele revive todo aquele sentimento que ele tinha por ela, entendeu? E após isso, após ele levar uma surra desses delinquentes de verdade, ele encontra com o irmão dessa moça, que também morreu, né? Como eu já tinha dito pra vocês. E o que é mais interessante é que quando ele toca nesse menino, ele volta pro presente. E ele encontra esse mesmo garoto que havia morrido vivo. Ou seja, o fato dele ter conversado com esse garoto e ter dito certas coisas pra ele e mudou a história. Então, a gente vê aqui que é possível nesse universo você mudar a história voltando para o passado. Takemichi, junto com o Naoto, eles tentam, de certa forma, tentar salvar a vida da irmã dele, que ainda está falecida. Então, ele pensa, né, o Naoto, como você conseguiu me salvar, então a gente também tem a chance de salvar a minha irmã. Ele começa a estudar, então, sobre a máfia, que em 2017 é a máfia principal da cidade deles, mas que naquela época era só uma máfia, assim, de adolescentes de escola, entendeu? Então, basicamente, eles têm que fazer com que a máfia daquela época não se torne o que é hoje, porque aí, dessa forma eles poderiam salvar a vida da irmã do Naoto, né, da Hinata. E eles descobrem também, né, que o Takemichi e o Naoto se tocando é o gatilho pro Takemichi voltar pro passado. Então, fazer isso, né, fazer essas viagens no tempo para saber para tentar mudar o futuro. De novo, e ele vê como aquela época foi difícil, na verdade, né? Não foi aquela coisa dourada que ele acreditava realmente, que ele tinha se esquecido das coisas ruins, deixado elas para trás. Ele se vê envolvido com o grupo do Kiyomasa, que é o líder de uma parte da gangue, e o objetivo dele é ficar próximo do líder daquela gangue, é o Mike, né? Ele se encontra com o outro líder da gangue, que é um carinha lá de óculos que eu esqueci o nome, mas é o carinha de óculos. Enfim, quando os dois se encontram, foi o momento que deu a merda, né? Foi o momento que deu ruim, foi o momento que fez com que a máfia deles lá mudasse e ficasse muito pior. Então, a missão dele é fazer com que os dois não se conheçam, a missão dele. Só que para isso, ele primeiro tem que encontrar com o Mike. Só que o Mike é tipo o líder da gangue, como é que ele poderia encontrar o líder da máfia, né? Só que ele tenta, né? Ele pergunta pro Kiyomasa, que é esse cara que amedronta ele, que faz os horror lá com eles. Fala pra ele, posso conhecer ele? E o Kiyomasa dá uma surra assim, olha, surreal nele. O Kiyomasa dá uma surra gostosa nele. E ele, né, ele cria, né, ele relembra de como ele criou esse medo desse cara e de todo esse grupo dele. Então, ele acaba vendo que um amigo dele, né, daquele grupinho dele lá de amigos, que também estava com ele no dia que ele tomou uma bela, que ele conheceu o Kiyomasa e o grupo dele, vai ter que lutar. Só que esse carinha, ele não sabe lutar. Ele vai, assim, se lascar. Ele vai tomar umas duas surras, né? Que a primeira surra do cara que ele vai ter que lutar. E a segunda é a surra que ele vai levar do grupo do Kiyomasa depois que ele lutar e perder. Aí ele acaba por decidir que ele não vai deixar aquilo acontecer. Ele toma coragem de enfrentar o líder da gangue, esse líder do Kiyomasa que bateu nele pra caramba. Só que ele não é um cara forte. Ele só não queria ver um amigo dele sofrendo, passando por aquilo. E ele enfrenta o líder da gangue, Kiyomasa, né? O líder desse grupo de gangue. Ele apanha,
lindamente. No final, quando ele tá quase desmaiado, aí chega os líderes da gangue pra ver o que tá acontecendo. Tipo, chega o Mike, né, que eu falei pra vocês que é o líder, e mais o Draken, que é o segundo líder. Eles são, tipo assim, os caras mais importantes da máfia, tipo isso. Aí eles acabam por ficar amigo do protagonista do Takemichi, porque eles veem nele um cara estupidamente persistente e a gente sabe que isso nos animes é importante, não é mesmo? Ele fica amigo dos caras, só que aí tem toda uma treta lá, porque ele descobre que esse tal de Draken ele morreu e que ele não pode morrer, porque o Mike fez a máfia tomar outro rumo, então ele tem que manter esse cara vivo. E aí também nesse ponto que a gente é apresentado pro passado desse Draken, que eu acho que também é uma coisa que dá pra gente falar num vídeo só. Mas basicamente ele não teve estrutura familiar nenhuma. E isso é uma coisa muito interessante nessa série. Que eles tratam o pessoal que é mal, que a gente sabe que faz coisas que são erradas socialmente, de forma mais humana. Então, eles vão meio que mostrando a parte humana, o porquê que ele acabou ali, né? Por exemplo, o Draken, a mãe dele trabalhava em, em um prostíbulo. Ele cresceu sozinho, cresceu meio que por conta própria. Mostra a mãe dele. Então a gente vê que ele acabou se refugiando nas brigas e se envolvendo com pessoas, com uma máfia. E depois ele conhece o Mike. Não contaram ainda a história do Mike, mas deve ser algo por aí. Eles devem, depois, né, quando forem dar mais contexto sobre o personagem, falar mais sobre esse passado dele. E também é muito legal, que eu achei que foi super interessante, a forma como o que aconteceu com o amigo do protagonista, né? Que é o Akun. O Akun, ele era para ele estar preso, só que aí, como o Takemichi enfrentou o Kiyomasa e pegou amizade com o Mike e com o Draken, ele acabou por fazer com que esse amigo dele, o Akon, não ficasse preso. Ele virou um dos chefes da máfia e ele ficou responsável por um prostíbulo de luxo. Só que essa vida e as coisas que ele teve que ver e que fazer fizeram com que ele fosse uma pessoa triste também. Uma pessoa, né, a gente vê na série, ele acaba cometendo suicídio. E ele deixa toda essa responsabilidade, porque ele sabia, não sei como ele sabia, mas ele sabia, então ele sabia que o Takemichi, ele conseguia voltar no tempo, ele, assim, eu achei meio assim, sabe? Tipo, como é que esse cara descobriu isso? Não tinha muitas evidências, assim, ele meio que juntou, pescou aqui, pescou ali, juntou e sabia, ele sabia, ponto final. Aliás, foi ele que empurrou o Takemichi, né? E daí você fica assim, como certos pontos da vida, se fossem de maneira diferente, talvez as pessoas fossem diferentes. E eles vão falando muito sobre essa questão de achar, entender por que as pessoas acabam daquele jeito. Talvez porque lá atrás elas tiveram um momento difícil e aquilo nunca foi realmente superado. Elas carregaram aquilo. E basicamente o Takemichi ele tem essa missão de salvar todo mundo e é o que ele quer fazer agora. Agora ele tem um motivo para viver. Agora ele quer que os amigos dele, aquelas pessoas que ele tinha carinho no passado, tenham uma perspectiva de vida. Ele quer que o Akun consiga, não se suicide. Ele quer que a Hinata consiga sobreviver. Ele quer que o Draken e o Mike consigam levar as coisas para um outro lado, entendeu? Que a máfia deles não fique daquele jeito que tava, violenta basicamente o Takemichi encontra nisso uma forma de fazer algo por alguém.
nessa série eles mostram que às vezes o que a gente precisa é de alguém do nosso lado, alguém que nos apoie. Por exemplo, o Takemichi. E muitas vezes ele se sente como uma pessoa inútil, como alguém fraco. Só que a namorada dele, a Hinata, ela não vê ele assim. Ela vê essa questão dele mostrar os sentimentos como algo realmente importante, como algo que é o que atrai ela nele. E ela, por sua vez, e para ele, ela é um ponto de segurança, de força. Ele se sente mais forte quando ele conversa com ela, ele se sente mais apto, porque ela é uma pessoa que incentiva muito ele. Então, acho que essa série fala muito sobre isso, sobre os pontos da nossa vida que fazem com que a gente carregue e mude, e também sobre as pessoas que são importantes para nós, para que nós tenhamos uma forma melhor de lidar com as coisas. Aquele momento, né, desse último episódio, em que a Renata fala, mostra pro Takemichi uma outra perspectiva sobre ele mesmo, que para ele era um cara chorão, fraco e que não tinha capacidade de salvar ninguém. Já para Renata, essa característica da sensibilidade, de conseguir mostrar os seus próprios sentimentos, é o que fazia com que as pessoas se atraíssem tanto por ele e é o que fazia com que ele conseguisse mudar a perspectiva das pessoas sobre as coisas, entendeu? Essa é a força dele. A força dele não é socar e bater e partir pro pau, tá ligado? A força dele é mais assim, consegue compreender melhor as pessoas. E dessa forma ele consegue ajudar elas a seguir um caminho melhor, digamos assim. Então, eu acho que fala muito sobre isso, sobre essa questão de como a gente precisa de pessoas para entender nós mesmos. Nós precisamos de ter amigos, nós precisamos de familiares, nós precisamos de pessoas que nos ajudem a ver o que tem de bom na gente. E que nos ajudem a ter um bom caminho. Eu acho que é basicamente isso que eu queria falar. Eu me estendi bastante, eu vou ter que cortar esse vídeo pra caramba. Mas, assim, acho que para um primeiro vídeo tá ok. Então, obrigada para você que assistiu. Eu peço que você, se você gostou desse vídeo, que você se inscreva aqui no canal. E que você ative o sininho para receber os próximos vídeos. E dê uma curtida aqui também. Eu não vou falar para você ir no card para ver outros vídeos, porque por enquanto esse aqui é o primeiro, esse aqui é o único. Mas logo logo vai ter mais, então fique por aqui, fique de olho, que logo logo você vai ver minha carinha aqui de novo. Tchau, muito obrigada pela sua companhia.